Hoje tem Dica Paulinas especial. Eu converso com o filósofo, o escritor Silvio Costa, autor de vários livros de Paulinas, e que hoje vai falar sobre uma ferramenta muito importante para discutir o bullying nas escolas, que é o livro e o jogo anti-bullying. Silvio, como vai? Tudo bem? Tudo jóia. Silvio, as pessoas falam muito sobre bullying. É um tema que a gente ouve muito falar, que preocupa pais, educadores. Agora, como que a gente identifica o bullying? O bullying, o diferencial criado para o bullying é a reincidência. É uma brincadeira, toda criança brinca, todo adolescente brinca um com o outro, inclusive colocar apelidos, brincar é sempre parte da premissa de que é o conhecimento, é a amizade, mas quando é de forma exagerada, reincidente, de forma a ofender, humilhar o outro, aí se torna bullying. Tudo aquilo que ofende o outro, mas de forma insistente, diariamente, sempre fazendo isso, aí se torna bullying. Se é uma brincadeira esporádica, não é bullying. E como que o pai, por exemplo, descobre ou percebe que o filho pode estar passando por isso na escola, por exemplo? Algumas coisas o pai deve notar, porque principalmente a criança que sofre bullying na escola, geralmente ela fica mais tímida, ela muda o jeito dela, ela fica mais retraída, se alimenta mal, o rendimento escolar cai. Nem sempre o professor consegue perceber pelo número de alunos que ele tem. Mas o pai percebe, principalmente, o que está acontecendo com o filho, por que a nota dele está ruim, por que ele está meio arredio, ou então, às vezes, a criança pode aparecer machucada, o material pode sumir, e principalmente ela pode ficar com medo, um certo receio de ir para a escola. Quando chega o horário da aula, ela se sente mal, ela fala que está com dor de barriga, que ela está com dor de cabeça, ou então, às vezes, acontece também da criança ligar na hora do intervalo e falar, olha, vem me pegar que eu estou passando mal, eu estou ruim, porque existe alguma ameaça que está acontecendo a ela nesse intervalo. Isso acontece muito nas escolas do estado. Eu tenho escutado diretores que falam assim, na hora do intervalo as crianças, olha, chama a mãe, liga para minha mãe. É um medo já, porque ele está temendo acontecer. Agora imagina o que sofre uma criança dentro da escola quando ela não se abre, né? E a criança precisa se abrir e se expor de alguma forma para que as pessoas tenham cuidado com isso. E a criança, ela geralmente não se revela, né? Ela não vai falar para o pai, por exemplo, que ela está passando por isso. Ou ela conta? Dificilmente ela pode contar. Hoje em dia a gente tem assim, as ferramentas usadas hoje, no caso do jogo, os diálogos, a exposição da internet faz com que as crianças se exponham mais, mas às vezes confundam o que é bullying ou não, porque às vezes um amiguinho brinca uma vez, ele já fala que é bullying, que está praticando, então... Banaliza, né? Banaliza, é perigoso. Mas muitos ainda se retraem porque são tímidos, porque têm medo de se expor, ou muitas vezes também já são ameaçados. Ou se você contar, eu vou praticar tal coisa. Então ele teme e vai levando a situação até se tornar insustentável. Bom, então agora vamos falar sobre o livro e o jogo anti-bullying, que veio justamente como uma ferramenta para ajudar, né, os professores a trabalharem esse tema nas escolas, não é isso? Sim, a ideia foi juntar uma ferramenta onde a gente não precisa ficar expondo o que é certo, errado, e eu percebi que muitos livros que tratam sobre bullying, eles traziam casos sobre bullying, relatos, especialistas fazendo estudos, pesquisas, defendendo teses sobre como evitar e principalmente em cima de estatísticas do que acontece o bullying, assim como foi nos estudos da origem dele. Então eu pensei, por que não criar um viés, um caminho lúdico, onde a criança pode conhecer sobre bullying, mas também conhecer os principais fatores que colaboram com a escola, que é a alimentação, a saúde, a higiene, a literatura, o esporte. Tudo isso está dentro do tabuleiro do jogo do anti-bullying. Eu sei que a criança, por meio desse jogo, ela tem a oportunidade de vivenciar quem sofre o bullying, quem pratica e quem se omite, né? Porque no jogo que eu fiz, ele põe uma proposta que é muito legal, que é a troca de papéis. Como eu tenho uma formação teatral, nada melhor do que o teatro para a gente se descobrir. Inclusive, é uma dica muito legal para os pais colocarem as crianças para fazer teatro, ou na escola mesmo trabalhar o teatro, porque o teatro trabalha essa coisa do espelho, de olhar para si mesmo, de se expor melhor, com mais qualidade, sem medo. Então a ideia do jogo é a troca de papéis. Ele pode ser espectador, ele pode ser vítima, ele pode ser agressor. E quando ele vai se expor, ele vai ter que ler a carta e todo mundo vai saber da informação através dele. Então eu vou pedir para você explicar para a gente um pouquinho como que funciona esse jogo. A gente tem o tabuleiro, nós temos as cartas, Sim. É isso? E temos o livro. Aqui, gente, olha só. Livro. Né? Então vamos por partes. O livro, ele trabalha as dicas. Então o livro traz noção de como surgiu o bullying, né, dentro da história de seus estudos, da década de 70. Depois ele traz dicas para os pais que
para identificar se o filho sofre bullying, diga para os pais se o filho é agressor, diga para os professores, traz um pouco das diferenciações do bullying, quem são os alvos, que tipo de bullying existe, cyberbullying, todo o universo que envolve a questão do bullying, o livro traz. Além disso, também traz informações de como fazer e jogar o jogo. Mas o jogo é autoexplicativo, porque ele tem as partes brancas, onde você tem as cartas de 1 a 6, e você vai ler algumas casas e você vai executar o que está na casa. Então, pule uma casa, volte uma casa, como um jogo de tabuleiro qualquer. E ele tem onde tem as cartas, você tem que ler a carta. Então, o principal do jogo é a leitura. Por que a leitura? Porque se é uma criança que ainda está começando a ler, ele vai desenvolver a leitura e ele vai, como é que eu vou dizer, ele vai horizontalizar a questão. Não é só o professor que fala nesse jogo. Ele todos sente, falam. vivencia, né? Vivencia, e aí eu posso me expor melhor, porque às vezes a criança tem medo de se expor, e ele lendo, e sendo obrigatório para todos lerem, cada um vai ler de um jeito, um pode ajudar o outro, um vai até tirar um sarro do outro, mas aquilo ali vai ficar numa brincadeira. Fica um bate-papo leve, Sim. interativo, né? Sem que às vezes as pessoas falam, não que é um tema muito sério, tem que falar com seriedade, Sim, sim. mas pode se discutir de uma forma mais leve, né? É um princípio para o professor tentar inserir no assunto, porque depois ele pode vir com outros aspectos, um filme, um documentário, uma palestra, mas a princípio, por ser lúdico, ele propõe um diálogo muito mais leve, muito mais ameno, onde, através de uma brincadeira, o aluno vai se informar sobre o que é bullying, quais são as causas e também outras questões que eu acho que é o jogo, né? A questão é do jogo. Então, o jogo propõe um vencedor, mas nem sempre que aquele que tem mais cartas é o vencedor, porque tem cartas negativas, principalmente a carta do agressor. Então, ele propõe que num jogo, quem quer ganhar vai aprender e todos ganham nesse jogo. Entendi. Todos ganham informação. Muito legal, Silvio. Olha, parabéns pelo seu trabalho, né? Gente, eu queria que você me passasse o seu blog ou o seu site para o pessoal que estiver em casa e quiser acessar. Sim, tenho feito muitas palestras em escolas particulares, aí eu faço palestras, oficinas, então eu vou às vezes e faço uma palestra apenas para os professores, para os pais, mas também tem um momento que a gente joga, que é uma oficina, então a gente joga o jogo junto, lê as cartas, discute se já sofreu bullying na infância, como é que é o bullying hoje, por que acontece a banalização do bullying, quais são os problemas éticos, então envolve uma série de coisas e eu tenho feito esse trabalho, quem quiser acessar é www.silviocosta.com.br. Lá vai encontrar tudo. silviocosta.com.br. Muito bem. Silvio, obrigada pela atenção, por comparecer aqui. Gente, eu conversei com o filósofo e escritor Silvio Costa, autor do livro do jogo Anti-Bullying. Se você quer saber mais sobre esse tema, entre em contato pelo 0800 70 181 ou pelo site www.paulinas.org.br/loja. Agora, se você também preferir, passe na Paulinas Livraria mais próxima da sua casa. Obrigada por acompanhar a Dica Paulinas de hoje e até a próxima.